E aí, ciclone, furacão, tufão, tornado. Fala a verdade, dá um nó na cabeça, né? Parece que é tudo a mesma coisa, mas não é. Então, hoje a gente vai botar os pingos nos is e entender de vez qual é a real diferença entre esses monstros da natureza. Pois é, essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? A gente ouve esses nomes o tempo todo e mistura tudo. Mas a real é que a história é mais ou menos assim. Dois deles são tipo irmãos gêmeos, sabe? Praticamente a mesma coisa. Mas tem um ali no meio que, nossa, é de outra família, completamente diferente. Bora desvendar esse mistério? Olha, para a gente conseguir entender essa bagunça toda, o segredo é começar pelo começo, pelo básico. Existe uma categoria principal, um nome guarda-chuva, que engloba a maioria dessas tempestades. É o ponto de partida que vai clarear tudo. E essa categoria é o tal do ciclone tropical. Pensa assim, ciclone tropical é o nome científico, o termo geral, para essas tempestades gigantescas que se formam e se organizam. E tem uma regra de ouro, uma coisa que nunca muda. Eles nascem e crescem sempre sobre o mar. E eles são famintos, viu? Precisam de combustível, que é a água quentinha do oceano, sempre acima de uns 26 graus Celsius, para poder ficar fortes de verdade. E o mais legal é que existe tipo uma escadinha de poder, sabe? É a velocidade do vento que vai dar um nome pro bicho. Tudo começa bem mais calmo, como uma depressão tropical. Aí, se os ventos pegam mais força, ela evolui, vira uma tempestade tropical. E só quando o vento passa dos 118 quilômetros por hora é que a gente pode chamar de furacão, tufão ou um ciclone daqueles bem bravos. Ok, beleza. Então chegamos no X da questão, no ponto que mais dá confusão. Se furacão e tufão são a mesma coisa em termos de força, ciclones tropicais com ventos fortíssimos, o que raios diferencia um do outro? A resposta, olha, é muito mais simples do que parece. E tá aí a resposta. É a mesma tempestade, só que com um endereço diferente. É isso. A única, e eu digo, a única diferença é onde ela nasceu. Se o ciclone se forma aqui, no Oceano Atlântico, ou no Nordeste do Pacífico, perto da gente, nas Américas, a gente chama de furacão. Agora, se ele nasce lá do outro lado do mundo, no Noroeste do Pacífico, perto da Ásia, o nome dele é tufão. É o mesmo bicho, só muda o RG dependendo do bairro. Beleza, até aqui, tranquilo, né? Furacão e tufão são irmãos, só muda o nome por causa do lugar. Mas agora a gente precisa falar do tornado, porque o tornado, esse sim é o diferentão do grupo. Ele não tem nada a ver com essa família de tempestades gigantes que nascem no oceano. Só pela definição, a gente já saca a diferença brutal. O tornado é basicamente um funil de ar girando numa velocidade absurda que sai de uma nuvem de tempestade daquelas bem carregadas e desce até tocar o chão. Ou seja, ele não é a tempestade em si. Ele é uma consequência de uma tempestade muito forte. Ele é o filho da tempestade, não o sistema inteiro. Agora, se liga nessa tabela, porque a comparação é covardia. Formação: furacão e tufão precisam de oceano quente. Tornado nasce de tempestades, geralmente em terra firme. Tamanho: gente, um furacão pode ter centenas de quilômetros, é gigantesco. Um tornado mal chega a 2 quilômetros de largura. E o tempo de vida? Um furacão pode durar dias até semanas. Um tornado, às vezes, dura só alguns minutos. A diferença de escala é absurda. Essa comparação aqui é simplesmente perfeita, né? É como comparar uma baleia com um guepardo. A baleia, que é o furacão, é imensa, imponente, persistente. O guepardo, que é o tornado, é pequeno, ágil, mas com uma velocidade e um poder de ataque, nossa, absurdamente destrutivo e focado. E por falar em velocidade, se prepara para esse número: 480 quilômetros por hora. É isso que o vento de um tornado pode atingir. É uma velocidade tão absurda que faz dele o fenômeno mais violento do planeta Terra quando o assunto é vento. É pura fúria concentrada. Então, para resumir e não ter mais erro, vamos lá. Pensa que ciclone é o sobrenome da família das grandes tempestades de oceano. Furacão e tufão são irmãos gêmeos, o mesmo fenômeno, só que um mora nas Américas e o outro na Ásia. E o tornado? O tornado é de outra família, não tem nada a ver. É o primo distante que é pequeno, super rápido e aparece em terra firme. Pronto, simples assim. E pra gente fechar, fica aqui uma provocação para pensar. Agora que a gente entendeu a diferença de cada um, qual deles é o mais poderoso de verdade? Seria o poder da escala gigantesca e da resistência de um furacão, que dura semanas e afeta um país inteiro? Ou seria o poder da violência pura, concentrada e da velocidade absurda de um tornado? A resposta, bom, talvez dependa do que a gente chama de poder, né?